Olá, gente. Nessa aula de hoje nós vamos resolver uma equação algébrica do quinto grau, onde existe aqui uma particularidade nessa equação que nós vamos apresentar. Vocês vão ver isso durante o procedimento. Então, de cara, a gente sempre coloca o seguinte: olhem para essa equação. Muitos conceitos, às vezes, a gente não consegue memorizar tudo. Existe uma teoria extensa sobre equações, né? Mas o que você tem que estar olhando aqui é o seguinte: por exemplo, aqui é uma equação que, se você olhar aqui, o coeficiente numérico de x ao quadrado, os dois que são os extremos, né, eles são simétricos. O menos 5 mais 5, números, coeficiente numérico simétrico, mais 9 menos 9. Então, se você colocar 1, esse 1 aqui, ó, no lugar do x aqui, você vai ficar 1 menos 1. Se você botar 1 aqui, fica menos 5, né, com o equidistante do extremo que é esse cara. Então dá menos 5 mais 5. Aqui mais 9, se botar 1, menos 9, colocando 1. Então, isso faz com que dê zero, o x é igual a 1. Então essa resolução aqui, essa raiz de cara, você viu ali nesse tipo de equação, né, onde os termos equidistantes dos extremos são simétricos. Quer dizer, isso você testa. Verificou, achou já imediatamente ali o valor. Bom, você está observando que essa equação, que é x à quinta menos 5x à quarta mais 9x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 5x menos 1, ela é exatamente igual a x menos 1 vezes 1t de x. Quer dizer, sempre que eu tenho um polinômio, eu posso escrever esse polinômio na forma fatorada. Se esse 1 é raiz desse polinômio, ele vai compor aqui um fator, né, que é exatamente esse binômio aqui do primeiro grau, onde, se você colocar o 1 aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. 0 vezes o q de x. Quem é esse q de x? Esse q de x é a divisão desse polinômio por x menos 1. Então, se nós pegarmos x à quinta menos 5x à quarta mais 9x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 5x menos 1 e dividirmos por x menos 1, a gente encontra o q de x. E essa divisão dá resto zero. Tudo bem. O que nós vamos fazer agora é exatamente pegar isso aqui é o dividendo, isso aqui é o divisor, e fazer isso pelo método de Briot-Ruffin. Então, 1 é a raiz, né? X menos 1 é igual a 0, x é 1. Então, nós vamos colocar 1 aqui e fazer um método. Vamos colocar os coeficientes numéricos. 1, veja que 5, 4, 3, 2, 1, x elevado a 0. Existe aqui, não falta nenhum monômio aqui, veja que os graus eles vêm descendo, então nós não vamos ter problema. Então, quer dizer, esse problema que eu digo, se por exemplo, não tivesse o termo x ao quadrado, teria que aparecer o zero, né, no local onde deveria aparecer o coeficiente numérico de x ao quadrado. Então, 1 menos 5, 9, menos 9, 5, e o menos 1, que é o último. Então, nós vamos descer 1, isso aqui é o algoritmo, e fazer 1 vezes 1, e uma coisa está clara para a gente, que esse resto aqui é zero, tem que ser zero. Se não for zero, a gente está errando. Então, 1 vezes 1, menos 5, menos 4, menos 4 vezes 1, menos 4, com 9, 5, 5, somado com 9, menos 4, menos 4 vezes 1, menos 4, com 5, dá 1, e 1 vezes 1, 1, com menos 1 deu 0. Então, esses números aqui vão formar o q de x, que é do quarto grau, já que eu tenho x aqui dividido por x. Então, 5 menos 1 gera aqui um quociente do quarto grau, né? Ora, então nós vamos escrever isso aqui no quarto grau. Então, 1x à quarta menos 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 4x mais 1. Esse polinômio
que é o nosso Q de x, ele é encaixado aqui. Então, quando agora eu igualo ele a zero, eu vou buscar as raízes de Q de x, que são raízes desse polinômio aqui, que está definindo a nossa equação. Então, a gente agora está de olho nas raízes dessa equação. Gente, observe o seguinte, esse coeficiente numérico aqui é 1, que é o coeficiente termo maior grau. E esse carinha aqui é 1. Então, raízes inteiras, né, quando eu falo inteiras não fracionárias, essa raiz ela tem que dividir esse cara. Né? A gente tem que dividir o termo independente. Então, só existe duas raízes inteiras, que é 1 menos 1. Quando eu falo raízes inteiras, são raízes inteiras, 2, 3, né? Porque eu podia, existem raízes racionais, mas a parte de racional não inteira é uma questão que a gente aqui não vai precisar, porque esse termo aqui, ele é 1. Então, sempre que aqui for 1 e aqui for 1, tá? Só vai surgir raízes inteiras. Não vai surgir, por exemplo, uma raiz racional, fracionária, tipo meio, 1/3, né? Por conta de aqui, quando você tem, por exemplo, vamos supor, meio, né? Esse meio é raiz, esse 1, ele divide o termo independente, e esse 2 divide o coeficiente de maior grau. Se o coeficiente aqui for de maior grau, se de maior grau for 1, quer dizer, é evidente que só pode ser 1 sobre 1 ou 1 sobre menos 1, porque 1 divide 1 e menos 1 divide 1. Que isso aqui, 1 sobre 1 é um inteiro, 1 sobre menos 1 é inteiro. Então, essa questão, né, à medida que você vai estudando, você vai tendo essa habilidade. Então, se aqui é 1, né, no quarto grau, se aqui é 1, se aqui é menos 1, então só vai admitir raiz inteira, que é raízes, né, que divide esse carinha aqui, que é o termo independente. Então só pode ser 1 e menos 1. Bom, será que 1 é solução dessa equação? Não. Porque se 1 for solução dessa equação aqui, esse novo 1 seria solução dessa, então seria uma raiz múltipla, mas a gente tem que ver. Então, se eu botar 1, né, veja que isso aqui também é recíproco, uma equação recíproca. Esse cara, o termo independente é igual, né, esse cara aqui é igual, e a esse termo do meio aqui. Então, mas se eu botar 1, o menos 1, se eu botar 1 e menos 1, se eu botar 1, aqui dá 1. Dá 1, então não anula. Se eu botar menos 1, que dá 1, que dá 1, também não anula. Se eu botar menos 1, que dá 4. Se eu botar menos 1, que dá 4. Então não pode ser, né, nem 1, nem menos 1. Né? Se você botar 1, você vai ver que você não tem como anular. Por exemplo, se você botar também menos 1, certo? Você também não tem como anular. Né? Então, esses dois valores, que seriam as possíveis raízes inteiras, não quer dizer que seja 1 e menos 1, não. Se tiver raiz inteira, só pode ser ou essa, ou as duas, mas no caso não é. Então a gente sabe que essa equação não admite raiz racional. Quer dizer, quando eu falo inteira, né, ou quando eu falo inteiro, pensando nos inteiros também como conjunto racional, elemento do conjunto racional. Então, 1 sobre alguma coisa aqui, 1/2, 1/3, nada. Então isso aqui não pode ser raiz inteira. Pô, se não pode ser raízes inteiras, né, racionais, ela só pode admitir raízes complexas, né? Quer dizer, raízes imaginárias. Então, uma coisa interessante que eu vou afirmar, só pode ter então raízes complexas, né, imaginárias.
Isso aqui também é uma raiz. Isso a gente pode chamar que isso aqui é um número complexo, mas não imaginário, porque não tem um i. Quando eu falo raiz complexa imaginária, isso é com um i. Então, é um procedimento, é uma equação mais difícil, né? Porque se eu encontrasse aqui uma raiz real, no imaginário, eu faria um rebaixamento, geraria aqui um novo q de x do grau 3, enfim, e a gente vai usando esse processo. Então aqui eu vou usar um procedimento que na teoria das equações é chamado de fazer uma equação transformada. Eu vou transformar essa equação em outra, para poder ver se eu consigo achar essas raízes. E quando isso aqui é do quarto grau, né, quando a gente está numa equação do quarto grau, eu divido sempre, porque isso aqui é como se fosse 2p, né, uma equação onde o grau é 2p. Então é 2 vezes 2. Então eu vou dividir por x ao quadrado. Então veja só, eu vou pegar o x à quarta, e sempre que aqui for do grau par, se fosse 6, tá? X elevado a 6, então eu dividiria por x ao cubo. Se fosse x a quarto, como é? X a quarto, então 2 vezes 2, eu vou dividir por x ao quadrado. Então aqui é x elevado a 2p, que é par, então eu divido pelo p. Se é 4, 2 vezes 2, 4, eu divido por 2. Então, eu vou ter x a quarta dividido por x ao quadrado, menos 4x ao cubo dividido por x ao quadrado, mais 5x ao quadrado dividido por x ao quadrado, menos 4x dividido por x ao quadrado, mais 1 dividido por x ao quadrado, igual a, do outro lado, né, eu divido também por x ao quadrado. Quer dizer, na verdade, eu estou dividindo os dois mesmo por x ao quadrado. É importante observar que o x não é zero. Aqui o x não é 1, nem menos 1, nem zero. Então, eu posso dividir por x ao quadrado. O único problema é quando esse x aqui fosse zero. Então, se eu divido todo o membro, todo o primeiro número, x ao quadrado, e o segundo x ao quadrado, só que isso aqui dá zero, né, eu não estou alterando a igualdade. Então, x a 4 por x ao quadrado dá x ao quadrado, menos, aqui dá 4x, 3 menos 2 dá 1. Aqui dá 5. Ó, aqui dá menos 4 dividido por x dá menos 4 sobre x. Aqui dá mais 1 sobre x ao quadrado igual a zero. Quer dizer, aqui não precisa simplificar, porque o x ao quadrado está no denominador. Certo? Feito isso, a gente vai aqui fazer um enquadramento, colocando assim em fatores x ao quadrado, x, né, para que a gente possa dar continuidade. Então, observe, ó, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu vou botar x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Aqui, x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Agora, eu vou colocar mais, né, vou colocar aqui menos, sempre menos. Aqui eu vou botar 4x mais 4 sobre x. Quer dizer, aqui eu deixo positivo e aqui positivo. Então, ficou 4x mais 4 sobre x. Esse menos aqui, ó, faz com que dê menos 4x, menos com mais que dê menos 4 sobre x. E o termo dependente, que é o mais 5 igual a zero. Então, o que a gente fez agora foi organizar isso em potência aqui, ó, quadrado, x elevado a 1 e o termo dependente. É importante a gente, quando a gente for esse monômio, tirar o coeficiente numérico. Então, como aqui é 1, eu deixo x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Menos, aqui eu posso botar esse 4 para fora, então vai ficar x mais 1 sobre x. Né? Veja que aqui, como tem 4, e aqui mais 5 igual a zero. Por que a gente faz isso? Porque existe aqui uma relação de x mais 1 sobre x e x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado.
Vocês vão perceber isso. Então, todo esse procedimento é para eu poder aqui fazer uma mudança de variável, de incógnitas, para que eu possa recair aqui numa nova equação, certo? E buscar a solução dessa nova equação. Então, o que a gente vai fazer é pegar o x mais 1 sobre x e chamar de y. A gente vai trocar isso aqui por uma variável que eu vou chamar de y. Tudo bem, eu troquei aqui, mas eu preciso trocar essa. Então, o que acontece? Se você pegar o x mais 1 sobre x e elevar ao quadrado, e para não alterar eu elevo o outro lado ao quadrado, isso aqui é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o dobro do primeiro pelo segundo. Então, quando eu multiplicar 2x, o dobro desse por esse, eu vou ficar 2x sobre x, que vai dar 1 mais 2. Então, isso aqui é o quadrado, da x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, mais 2. Olha esse carinha aqui, ó, aparecendo aqui, que é igual a y ao quadrado. Então, eu vou tirar o x mais 1 sobre x ao quadrado, dizendo que é y ao quadrado, menos 2. Veja que nós, o que nós fizemos? Nós temos esse binômio, que nós podemos dizer que é y ao quadrado menos 2. Menos 4. Esse binômio aqui eu chamei de y. Certo? E o último, mais 5. Veja que interessante. Caímos numa equação do segundo grau, que é y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. Essa equação, ela admite raiz complexa. Uma equação de segundo grau é fácil de a gente achar, a gente sabe usar a fórmula para resolver a equação de segundo grau. E ela vai admitir, ela admite raízes complexas, que eu falo, ou complexas imaginárias ou complexas reais, são não imaginárias, sem o i. Quer dizer, ela admite sempre raízes, vamos colocar assim. Quando a gente fala complexo, a gente fala no conjunto universal. Então, eu tenho y igual menos b dá 4, mais ou menos b ao quadrado, que dá 16, menos 12, sobre 2. Então, o nosso y é 4, mais ou menos, 16 menos 12 dá 4, raiz de 4, 2, sobre 2, onde eu tenho duas raízes, 4 mais 2, 6, sobre 2, 3, 4 menos 2, 2, sobre 2, 1. Então, existe aqui duas raízes dessa equação de segundo grau, que não são raízes da equação que a gente trabalhou, né? Aquela equação, né, do quarto grau. Mas o que nós temos conhecimento? Que exatamente o x mais 1 sobre x era y, certo? Que é isso aqui, ó. O nosso y é o x mais 1 sobre x, certo? Que vale o y. Então, o que nós vamos fazer? Nós precisamos tirar o x, que é exatamente o valor da incógnita, né? O x é a incógnita que nós temos nessa equação aqui do quarto grau. Então, nós temos que voltar aqui e colocar x mais 1 sobre x é igual a quanto? É igual a y. Mas 1y é 3. Então, eu tenho x mais 1 sobre x3 ou a outra. X mais 1 sobre x igual a 1. Certo? Uma raiz está aqui, ó, x igual a 1. Nós encontramos ela. Agora está na busca das outras. Então vamos olhar esse carinha aqui, ó, primeiro. Tá? Então eu posso aqui fazer o quê? Eu posso reduzir ao mesmo denominador. Né? Aqui, vamos botar aqui, ó, x mais 1 sobre x igual a 3. Então aqui dá 1, aqui dá x, aqui dá 1, aqui dá x. Denominador comum x. Então vai dar x ao quadrado mais 1 vezes 1 igual a 3x. Tudo sobre x. Então eu corto. Então eu vou ter x ao quadrado menos 3x mais 1 igual a 0. Que é uma equação de segundo grau em x que eu estou tirando daqui.
Então, o nosso x aqui vai ser quem, gente? Vai ser menos b, né, que vai dar 3, mais ou menos b ao quadrado, 3, menos 3 ao quadrado, 9 menos 4, sobre 2. Então, eu tenho dois valores, que é 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Né? 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. É interessante, eu estou aqui resolvendo a questão e agora, né, você vai fazendo e vai se reportando o que você está falando na aula. Eu vou fazer uma correção, né, de uma fala que eu tive no início, que foi o seguinte: quando eu disse aqui que ela não admite raízes inteiras, né, 1 menos 1, e evidente, não admite raízes racionais, que racionais não inteiras, o que sobrou? Aí eu disse assim, então ela só tem raiz complexa. Não, quer dizer, raízes complexas imaginárias não. Então, na hora que eu olhei aqui, isso me chamou a atenção. Ela pode ter raízes complexas imaginárias ou irracionais. Então, gente, desculpe, eu me reporto aqui e faço esse comentário. Então, que raízes, possíveis raízes eu posso ter aqui? Eu posso ter raízes irracionais, certo? Que elas não são nem inteiras, nem, vamos dizer assim, racionais, inteiras, no sentido racionais fracionárias, não inteiras, né? Ou ela poderia ser também imaginárias, né? Porque isso aqui não é imaginário, isso aqui é irracional. Então, eu vou ter aqui, na realidade, duas raízes, 3 mais raiz de 5, 3 menos raiz de 5 sobre 2, 3 mais raiz de 5 sobre 2, 3 menos raiz de 5 sobre 2. E a outra equação que nós vamos resolver é essa daqui. Então, se eu agora colocar aqui, vamos olhar para ela, x mais 1 sobre x igual a 1, da mesma forma, reduzir com o mesmo denominador, eu vou ter x ao quadrado, aqui, mais 1, mais x, ou igual a x, melhor, igual a x. Quer dizer, eu vou ter x ao quadrado, passo para cá, menos x mais 1 igual a 0, cujo o valor de x, pela forma da resolução da equação de segundo grau, vai dar 1 mais ou menos raiz quadrada de B2, que é 1 ao quadrado, né? Veja só, aqui eu tenho 1 ao quadrado, menos 4 sobre 2, certo? Então, uma coisa que é interessante, essa raiz aqui, ó, por exemplo, ela já é complexa, né? Por quê? Porque eu tenho 1 menos 4, dá menos 3, certo? Então, a gente está com um pouquinho de dificuldade ali, eu vou apagar esse lado aqui, a gente já sabe que uma dessas raízes foi x igual a 1, vou guardar aquilo ali, certo? E o que nós agora temos aqui, né, é que resolver, né, encontrar esses valores que estão aqui. Então, o nosso x vai ser igual a... Deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar isso aqui. O nosso x é igual a 1. Vamos botar aqui. X igual a 1 mais raiz de 1 menos 4, né, dá menos 3 sobre 2, e a outra é 1 menos raiz de menos 3 sobre 2. Só que isso aqui é uma raiz quadrada no negativo. Então, isso aqui vai dar 1 mais, como se fosse assim, raiz de 3 vezes raiz de menos 1 sobre 2. Eu já sei que isso aqui
né? Toda vez que eu tenho uma raiz complexa, a conjugada aparece. Mas eu estou fazendo. Então é 1 menos raiz de 3 vezes raiz de menos 1 sobre 2. Que nós sabemos que a raiz quadrada de menos 1 é o imaginário. Então eu tenho 1 mais raiz de 3i sobre 2 e o seu conjugado, que é 1 menos raiz de 3i sobre 2. Quer dizer, sempre que aparecer uma raiz complexa, a raiz conjugada tem que aparecer. Mas isso a gente até, mesmo que a gente tivesse esquecido disso, não tivesse esse conceito aflorando, a gente vê aqui 1 mais e 1 menos. No sentido que esses dois vão definir aqui a parte imaginária, né? Eles são simétricos. Então, dentro dessa questão, nós já vimos que o 1 foi uma solução inteira. Depois, nós tivemos duas raízes irracionais, que foram 3 mais raiz de 5, certo? Sobre 2, né? Depois, nós tivemos a outra, que é 3 menos raiz de 5 sobre 2, que está aqui, ó, era 3 mais raiz de 5 sobre 2, 3 menos raiz de 5 sobre 2. E depois tivemos as complexas, 1 mais raiz de 3i sobre 2 e 1 menos raiz de 3i sobre 2. Dessa forma, nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5 raízes, que são as 5 raízes dessa equação. Então veja que é um tipo de equação um pouquinho diferente das que nós fizemos anteriormente, mas vale a pena a gente mostrar esse processo. Gente, obrigado e até mais.